dia a todos. Vamos começar a aula de hoje. O tema é gametófitos, polinização e embriogênese. Esses assuntos eles costumam ser bem amplos, bem aprofundados, mas o objetivo aqui vai ser trazer a parte básica essencial quando nós pensamos em formação dos gametófitos feminino e masculino, a polinização, a fecundação em si, para começar a ver a formação da semente, a gente vai trazer isso sobre um ponto de vista básico e aplicado. Tá? A carga horária que nós temos, ela não contempla, ela não permite aprofundar tanto assim, mas nós vamos ter um nível de conhecimento bem satisfatório. Então, nós falamos ontem de uma breve introdução, começamos com a formação de gametófito feminino, no caso, né? Seguida do masculino, que vamos ver hoje. Falar um pouquinho da polinização e fecundação em plantas superiores. A autopolinização versus polinização cruzada. Uma vez que houve a polinização, nós vamos ter a fecundação propriamente dita, e isso vai ocasionar na formação do embrião, que nós chamamos de embriogênese, e que também, mesmo tendo a formação do embrião, nós também vamos ter a formação dos demais órgãos obrigatórios que nós encontramos em uma semente, que é o endosperma e o tegumento. Todo o assunto aqui da aula de hoje praticamente se encontra no capítulo 21, com exceção do que nós vamos falar de embriogênese, que esse é um tópico exclusivo do capítulo 17. Então, o reino vegetal ele possui mais de 350 mil espécies descritas, das quais 250 mil são multiplicadas via semente. E quando nós pensamos em semente, nós temos que entender quais são os mecanismos que levam essa planta a induzir o florescimento. Porque sem florescimento não há formação de semente. E o florescimento ele é o início da fase do ciclo vegetal que culmina com a formação da semente. Por isso que nós vimos toda a parte anterior do que torna uma planta competente para ela ser capaz de induzir o florescimento, para a gente chegar ao momento da aula de hoje. Então, relembrando um pouquinho da morfologia da flor, agora que nós já sabemos quais são os grupos, as classes de genes que estão relacionadas com a formação dos diferentes órgãos florais, dos verticilos florais, vamos relembrar quais são esses verticilos. Então, nós temos a sépala e a pétala como estruturas protetoras, que vão estar relacionadas não somente com a proteção do órgão feminino e masculino, mas também como atrativo para polinizadores. Nós vimos o estame, que é o aparelho reprodutor masculino, que ele é composto por uma antera, que é onde se guarda os grãos de pólen, e por um filete. E o carpelo, ou pistilo, que é o aparelho reprodutor feminino, que é composto pelo estigma, que é esse local aqui onde vai receber o grão de pólen, o estilete, o ovário, e no interior desse ovário nós vamos encontrar o óvulo, ou os óvulos, né? Dependendo da espécie, o ovário ele pode ter apenas um ou vários óvulos, que irão originar a semente. Então, aqui, ó, nós temos a formação. Para poder essa semente ser formada, já que nós temos a flor, nós precisamos que o microgametófito e o megagametófito sejam formados da maneira adequada e correta. O que são esses? O microgametófito nada mais é do que o grão de pólen, haploide, como vocês podem ver aqui na representação N. E o megagametófito é o saco embrionário, aqui não vai estar falando, mas é o saco embrionário, tá? Que ele vai ser composto pelas 8 células, 3 antípodas, 2 núcleos polares, 2 cinégidas e uma oosfera.
E aqui um breve resumo do que seria essa formação. Para poder haver a semente, precisa haver a formação do grão de pólen, a formação do saco embrionário no interior do óvulo, para que aí sim o grão de pólen possa chegar até esse óvulo, fecundar e assim dar início ao processo de formação da semente. Eu costumo comparar isso quando nós estamos utilizando rede social para relacionamento, né? Então, você precisa conhecer alguém interessante para poder gerar novos descendentes. Então, observando o óvulo, que é o gametófito feminino, o megagametófito, nós vamos ter aqui no interior o saco embrionário. Esse saco embrionário ele é formado por 8 células. As antípodas, os núcleos polares localizados aqui ao centro, a oosfera e as sinérgidas. E ao redor dele, o que nós vamos ter? A nucela, que é como se fosse a placenta desse saco embrionário. Nós vamos ter os tegumentos internos e externos, chamado de primina e secundina. Esse ponto que separa aqui as extremidades dos tegumentos, permitindo uma abertura, é conhecida como micrópila. Por isso que quando nós falamos em formação, essas células aqui localizadas na parte basal, nós também podemos chamar de região micropilar. Em seguida, nós vamos ter aqui a região calasal, ou calasa, e essa estrutura aqui que liga o óvulo ao ovário, que é chamado de funículo. Então, a macrogametogênese. A sequência exata desse desenvolvimento desse macroesporângio, ele não é tão bem conhecido assim. Mas o que nós temos inicialmente é que nas angiospermas, os rudimentos seminais, que são os óvulos, sempre se remetam a isso, tá? Rudimento seminal, vocês vão ver muito isso quando estiverem estudando, lendo o capítulo. Rudimento seminal remete a óvulo. Esses óvulos, eles se encontram no ovário, apenas para recapitular, e eles são locais onde vai acontecer a megagametogênese, que é a formação do saco embrionário. Então, aqui nós temos os precursores dessas diferentes partes. Nós temos aqui, ó, os primórdios rudimentares, que são divididos em 3 zonas. A L1 em rosa, a L2 em amarelo e a L3 em azul. Essa região aqui, mais micropilar, próxima aqui da micrópila, ela vai originar o que nós chamamos de funículo, que é a estrutura que liga o óvulo ao ovário. Essa estrutura rudimentar aqui, L2, no fim do processo de formação do saco embrionário, vai formar os tegumentos interno e externo. E esse L1 aqui, que está contornando o nucelo, que é uma célula arquesporeal, ela ainda não estava diferenciada, no fim desse processo vai originar a camada mais externa e delicada, que é a epiderme. E o processo de formação do saco embrionário propriamente dito. A célula-mãe do megásporo, que ela é diferenciada a partir dessa célula aqui, arquesporeal, ela vai se diferenciar na célula-mãe do megásporo. Ela vai passar inicialmente por uma divisão celular do tipo meiose. Se é do tipo meiose, nós já sabemos que a constituição genética original dessa célula-mãe do megásporo é 2N. Ela possui 2 cópias do cromossomo. Mas a partir do momento que ela passou por uma meiose, ela vai originar 4 células filhas, que vão ter composição genética N. Serão haploides, possuem apenas uma cópia do cromossomo.
Dessas 4, 3, geralmente localizadas aqui na parte basal, elas sofrem morte programada, restando apenas um megásporo funcional. Esse megásporo ele vai passar por 3 divisões mitóticas. Em mitose, nós sempre vamos ter a mesma constituição genética da planta-mãe. Então, da célula-mãe. Então, uma célula, se ela passou por uma meiose, ela vai originar 2 células filhas. Se essas 2 células filhas passaram por mais uma mitose, não meiose, se passaram por mais uma mitose, 2 células vão originar 4. Passando por mais uma mitose, vão originar 8 células. Dessas 8 células, 4 elas vão migrar aqui para a região calasal, que fica aqui acima, ó, como a gente viu na figura anterior. E 4 tendem a migrar para a região basal ou micropilar. Sendo que dessas 4, 3 elas passam por um processo de celularização. Então, vocês percebem que começa a formar aqui, ó, membranas. Tanto as da parte calasal, quanto as da parte micropilar. Enquanto os núcleos, eles migram, os núcleos que não foram celularizados, eles migram para a região mais central. E assim nós vamos ter a constituição, o saco embrionário, constituído pelas 8 células. 3 antípodas. Aqui na base, uma célula central, que é a oosfera. Guardando essa oosfera, digamos assim, nós vamos ter as sinérgidas. E ao centro, nós vamos ter os núcleos polares. Certo? Está claro esse processo? Em algumas espécies, esses núcleos que não foram celularizados, eles tendem a se unir e, a partir disso, se forma uma membrana em volta deles, ficando uma célula com 2 núcleos. Ou seja, de todo jeito, no saco embrionário, nós vamos ter 8 núcleos. Quando ocorre o processo de fecundação, e na fecundação, o que é importante para a gente? Que na espécie vegetal, nos vegetais como um todo, ocorre o processo chamado de dupla fecundação, o que difere de todas as outras espécies dos outros reinos. Então, a dupla fecundação ela vai surgir a partir do momento que vai ocorrer a fecundação aqui da oosfera. A fecundação da oosfera é o que vai originar a semente, o embrião propriamente dito. E os núcleos polares também vão ser fecundados. A partir do momento que houve essa fecundação, essas células, elas simplesmente degeneram. Todas as outras. Resta apenas a oosfera, que vai formar o embrião, e os núcleos polares, que vão originar o endosperma. As outras simplesmente degeneram. Então, vamos ver se esse processo ficou... Porque a meiose, por exemplo, é um tipo de divisão celular onde possui 2 fases. A meiose 1 e meiose 2, para poder, no fim do processo, essa uma célula diploide originar 4 haploide. Tá? Então, quando fala fase, acaba confundindo um pouco os termos dentro da genética. E nessa figura, o que nós percebemos é apenas um diagrama, porque em algumas espécies, por exemplo, as do gênero polígono, o conjunto da oosfera, que é a célula central aqui na base, com as sinérgidas, também pode ser chamado de aparelho oosférico. Tá? E aqui só está uma imagem, novamente, desse saco embrionário, mostrando as antípodas, os núcleos polares. Esse gênero também tem uma presença marcante de um grande vacúolo, e o aparelho oosférico, composto pela oosfera e pelas sinérgides. No processo de dupla fecundação, quando a gente avançar, a dupla fecundação ela só vai ocorrer com a oosfera e com os núcleos polares. Quando a gente vê agora a parte de formação do grão de pólen, isso vai ficar
mais claro, que é a microgametogênese do grão de pólen. Então, a formação dos gametófitos masculinos vai seguir uma sequência também exata de divisões celulares até formar o microesporócito masculino. Aqui nós temos a visualização de uma antera. Isso é basicamente, particularmente a antera da Arabidopsis, tá? Como pode ser destacado aqui. Quando nós fazemos um corte transversal, nós vamos observar isso daqui, ó. A presença de lóculos, onde esses grãos de pólen serão armazenados. E de fora para dentro, nós vamos ter aqui em rosa a epiderme, cobrindo toda, delimitando toda essa antera externamente. Em laranja, nós vamos ter o endotécio. Em branco, a camada média. Em azul, aqui, ó, o tapete. E no interior desse tapete, nós vamos ter o que nós chamamos de lóculo, que é onde vai abrigar, de fato, os grãos de pólen. E como ocorre essa formação dos grãos de pólen? Nós, igualmente como aconteceu lá na formação do saco embrionário, nós também vamos ter uma célula arca esporial e camadas precursoras de tecidos que nós vamos encontrar aqui quando nós tivermos o nosso grão de pólen maduro, que seria a L1, que vai formar a epiderme, a L2, que vai formar as camadas protetoras aqui internamente, como o tapete, a camada média, e a célula e a L3, que vai ser responsável por essa camada mais interna. E como ocorre a formação do grão de pólen? Ele é dividido em duas fases. A microesporogênese, que vocês podem ver acima, e a microgametogênese. Então, na microesporogênese, o que nós vamos ter? Uma célula arca esporial, ela vai se dividir em célula-mãe do grão de pólen. Então, nós temos aqui o tapete, a parte mais externa, e aqui no interior, cada estrutura dessa vai ser uma célula-mãe do grão de pólen, ou uma célula-mãe de pólen. Ela vai passar por uma meiose, cada célula dessa, originando uma tétrade. Essa tétrade, que é chamada assim porque é um conjunto de 4 células, vamos relembrar que uma célula que passa por meiose, ela origina 4 células filhas. Essa tétrade, ela é circundada por uma camada de calose. Essa camada de calose aqui, quando essas tétrades são liberadas, ela vai ser degradada por uma calase ou por uma catalase e vai liberar esses micrósporos. A liberação dos micrósporos representa o fim dessa microesporogênese. Já a microgametogênese, que seria a formação do gameta propriamente dito, do microesporângio, nós vamos ter, ó, cada micrósporo livre desse vai passar por essa fase de microgametogênese. Então, inicialmente, nós vamos ter uma célula nucleada, com apenas um núcleo. Esse núcleo, ele começa a migrar para a parede celular, se tornando polarizado, e ele também acaba sendo impulsionado a vir aqui para a parede celular, mais próximo dela, por causa dessa expansão do vacúolo. O vacúolo começa a crescer, se expandir também, empurrando esse núcleo para a parede. E uma vez que esse núcleo encosta aqui na parede, ele é induzido a entrar em uma divisão celular do tipo mitose. Se for do tipo mitose, uma célula vai originar duas.
Essa célula que foi originada aqui, que é a generativa, está faltando um Gzinho aqui, generativa ou espermática ou reprodutiva, vocês podem encontrar materiais que falem assim também. Ela ainda continua aqui, ó, ligada na parede, porém ela desenvolve uma camada também de calose. E assim que ela se desprende da parede celular, ela passa por uma nova mitose, originando duas células. No fim desse processo, nós vamos ter um grão de pólen, que ele é tricelular. Nós vamos ter o núcleo vegetativo, que ele basicamente que vai orientar o desenvolvimento do tubo polínico, e duas células espermáticas ou reprodutivas, que serão as responsáveis por realizar aquela dupla fecundação que nós começamos a falar no slide anterior. A meiose, isso é assunto da genética. Muito do que a gente vê aqui na parte de formação de semente, desenvolvimento da plântula, a gente traz muita coisa da genética. A meiose, a divisão celular do tipo meiose, ela é dividida em duas fases, meiose 1 e meiose 2. Em uma, nós vamos ter a divisão do material genético. Essa célula mãe do grão de pólen, semelhante à célula mãe do megásporo, ela é diploide. Se ela está passando por uma meiose, inicialmente ela tem que dividir essa informação genética. Então, na divisão celular, metade dessa informação vai para uma célula, metade vai para outra. Então, a princípio, nós vamos ter duas, tá vendo? E essas duas aqui se multiplicam com a mesma informação genética. É como se fosse um tipo de mitose. Por isso que nós vamos ter, no fim do processo, 4 células de constituição genética, metade da célula-mãe. A figura só mostra 3, mas quando você vai ler a legenda, ler o capítulo, ele explica, ó, produzindo uma tétrade. Embora ele não tenha desenhado aqui dentro 4, mas simbolicamente nós temos 4 aqui dentro, tá bom? E essa camada aqui que está delimitando a tétrade de cada célula-mãe do grão de pólen, nós vamos ter dentro de cada membrana dessa de calose 4 células filhas. Quando elas são degradadas pela calase, pela catalase, nós vamos ter a liberação do que nós chamamos dos micrósporos, que nada mais é do que as células filhas que estavam aqui dentro. E aí, cada micrósporo desse vai passar pelo processo de microgametogênese. Se for facilitar o aprendizado, é como se você considerasse esse daqui, ó, passou por uma meiose. Esquece esse daqui. Porque aqui ele só está mostrando a nível ilustrativo de que a divisão do tipo meiose, ela obrigatoriamente passa por 2 fases. Tá? E isso a gente não mostrou, por exemplo, na formação do saco embrionário. Inicialmente ela não passou por uma meiose, só que aí lá a gente não dividiu em meiose 1 ou meiose 2. Porque o que é importante para o nosso entendimento? Relembrando de maneira bem rápida a meiose, né? Que a divisão celular desse tipo, nessa divisão celular, uma célula mãe diploide vai originar 4 células filhas haploide. É isso que precisa saber. É interessante que nessa parte, nesses conteúdos, acaba vindo muitas palavras novas para o vocabulário de vocês. Então, tentem focar no que é mais importante. O gametófito maduro é o grão de pólen. Então, se você chamar de gametófito ou chamar de grão de pólen, não importa, é a mesma coisa. Se para o teu entendimento é melhor usar palavras mais simples, grão de pólen, está valendo. Porque o que a gente quer é só saber como se forma exatamente ele. Como que esse danado desse grão de pólen se forma para poder a gente ter fecundação. Certo? Então, ele vai se formar a partir de quê? De 2 fases, a microesporogênese e a microgametogênese. Na microesporogênese, a célula arcoesporial lá, que era indiferenciada, se não quiser nem lembra desse nome arcoesporial, que é só para dizer que era indiferenciada, ela se difere aqui na célula-mãe do grão de pólen. Essa célula-mãe do grão de pólen, ela vai passar por uma meiose,
que vai originar 4 células filhas, que vão ficar envolvidas por uma membrana de calose. Essa membrana é degradada e vai liberar essas células filhas que nós chamamos de micrósporos, que vão ter a metade da constituição da célula-mãe. Uma vez que nós temos agora esses micrósporos, o que vai acontecer? Eles precisam amadurecer para se formar de fato o grão de pólen, que seria o processo da microgametogênese. Então, o núcleo inicial, ele se aproxima da parede celular, fica polarizado, isso é auxiliado também pelo desenvolvimento de um vacúolo. Ele passa por uma divisão celular do tipo mitose, então se eu tinha um, agora eu vou ter 2 núcleos. Essa célula generativa, ela acaba sendo engolfada por essa célula vegetativa. Então, a gente acaba tendo uma célula binucleada. E aí, essa célula generativa que foi formada, ela vai passar por uma mitose, somente ela, e ter dessa forma, no fim do processo, 2 células espermáticas, que estarão envolvidas na fecundação dupla. Então, nós vamos ter uma célula, um grão de pólen chamado de tricelular. Nós vamos ter um núcleo vegetativo e 2 núcleos e 2 células espermáticas, ou generativas ou reprodutivas. Em seguida, ele apenas passa por uma desidratação e está pronto para ser liberado. Fítica. Sim, essa que a gente está falando é a gametofítica. A esporofítica já é o desenvolvimento do organismo diploide, que é quando ocorre a fecundação. Essa parte que a gente está falando aqui é a gametofítica, que é justamente a haploide, a fase haploide. Por isso que o reino vegetal tem o que a gente chama de alternância de gerações. Entendi agora a tua pergunta. Essa fase aqui é a gametofítica. Esporofítica a gente vai ver já já, a partir do próximo assunto. Da maneira mais simplificada, né? Então, nós vamos ter a célula-mãe do micrósporo, a célula-mãe do grão de pólen, que ela é diploide. Ela vai passar por uma meiose, originando 4 células filhas. Essas 4 células filhas estão envoltas por uma parede de calose que vai ser degradada e vai liberar os micrósporos. Cada micrósporo desse vai passar pela microgametogênese, onde o núcleo vai sofrer divisão mitótica, originando o núcleo vegetativo e uma célula espermática, e essa célula espermática vai passar por mais uma mitose, para no fim do processo nós termos um núcleo vegetativo e 2 generativos. Aqui está mostrando só um, mas no fim, na maioria das espécies, nós vamos ter 2. É porque em algumas espécies, o grão de pólen, ele só promove essa divisão do núcleo vegetativo ou da célula generativa quando ele chega no estigma da flor. Algumas espécies, alguns gêneros têm essa característica. Outros já são dispersos com as 3 células. O grão de pólen já com as 3 células, 2 espermáticas e uma vegetativa. Bom, em relação às superfícies do grão de pólen, nós vimos internamente como que essas estruturas que estarão relacionadas com a fecundação são formadas. Mas as superfícies externas do grão de pólen, para compor a parede celular, elas exibem uma diversidade enorme em termos de características esculturais, que vão exercer papéis ecológicos extremamente importantes na transferência. E a regulação de como é essa parede, o que é que vai determinar a conformação dessa parede do grão de pólen, nós não vamos detalhar aqui na disciplina. Mas é bom mostrar para vocês essa figura que ilustra alguns tipos de grão de pólen que nós podemos encontrar na natureza. São os mais diversos possíveis. Desde estruturas apressoras, com estruturas que são mais autocolantes, diferentes formatos, e por aí vai. E aqui nós temos um resuminho, e nessa figura, o interessante dela é que ela permite a coincidência dos eventos de divisão celular que ocorrem, tanto na formação do saco embrionário, no óvulo, quanto na formação do grão de pólen.
Faz um resumo para a gente, por favor, Regilene. No caso aí, são os dois processos que você já explicou. Então, aqui para a formação do grão de pólen, ó, grão de pólen, e aqui para a formação do saco embrionário. Inclusive, está até com uma coloraçãozinha parecida. Quando vocês verem alguma coisa que vocês acham que não vão saber de nada, vocês respiram e observam se tem algum indicativo. Geralmente sempre tem. Então, coloração parecida, dão ideia de que são processos semelhantes. Nunca assustem por ver uma figura que vocês acham que não vão saber de nada a princípio, né? Entrar em pânico. E também por estar em outra língua. Respira, olha direito, que com certeza vocês conseguem responder tranquilamente. E uma vez que o saco embrionário e o grão de pólen estão prontos, finalmente, o que é que nós vamos ter? A polinização. A polinização nas plantas superiores é o processo de transferência do grão de pólen da antera do estame, que é o órgão masculino, para o estigma do pistilo, que é o órgão feminino. E a deiscência da antera, ou seja, a abertura da antera, é o que vai promover a liberação desse grão de pólen. Então, o que nós queremos é isso daqui, ó. Nós já temos o aparelho reprodutor feminino completamente formado e focamos aqui na formação do saco embrionário. E no processo de polinização, nós queremos que esse grão de pólen aqui, ele chegue ao estigma do pistilo, ao estigma da flor, para aí sim haver a germinação do tubo polínico, que é essa estrutura aqui, ó, que vai liberar os núcleos espermáticos no interior desse saco embrionário para que finalmente ocorra a fecundação. Nesse processo de polinização, nós podemos ter a autofecundação, principalmente naquelas plantas que têm a flor díclina, que tem flor hermafrodita, que tem um aparelho reprodutor masculino e feminino na mesma flor. Geralmente isso favorece a autofecundação. Porém, tem alguns mecanismos que dificultam isso. Por exemplo, a dicogamia. Na dicogamia, um dos aparelhos vai amadurecer antes do outro. Então, ou o aparelho feminino amadurece antes, que aí nós chamamos de protogenia, ou o masculino amadurece antes, que nós chamamos de protandria. Também nós temos a heterostilia, que é a diferença do tamanho do aparelho reprodutor masculino e feminino. Então, é chamado, por exemplo, de longestilia, quando o estilete, ou seja, o aparelho feminino, ele é mais longo do que o masculino. E brevistilia, quando o aparelho masculino, que é mais longo do que o feminino. Também tem outros mecanismos, como, por exemplo, a ergogamia, que é quando outras barreiras impedem ou dificultam a autopolinização, e geralmente está relacionado com regulação gênica. E esses mecanismos evidenciam as vantagens evolutivas do sistema da fecundação cruzada, porque uma polinização cruzada, ela permite uma maior variabilidade genética, consequentemente, uma aquisição maior de resistência a determinadas doenças, a determinadas condições ambientais consideradas estressantes. Quanto mais houver essa troca de informação genética, maior é a diversidade e, consequentemente, maior é a probabilidade de sobreviver a condições adversas. Aqui, por exemplo, nós temos o exemplo de protandria. Então, o grão de pólen, ele já amadureceu, liberou, a antera já amadureceu, liberou o grão de pólen, porém o estigma só se tornou receptivo depois. Um exemplo que acontece
esse tipo de desuniformidade na maturação dos órgãos feminino e masculino é na cultura do milho, por exemplo. A cultura do milho, ela libera a inflorescência masculina, que já se encontra madura e já libera o grão de pólen, e dias depois, 3, 4 dias depois, é que o aparelho feminino ele se encontra apto, o estigma, ele se encontra apto para receber o grão de pólen. Já a protogenia é o inverso. O estigma ele se encontra receptivo, mas quando o grão de pólen é liberado, quando a antera ela se encontra madura, o estigma ele não se encontra mais receptivo. Por isso que vai facilitar a polinização cruzada. E na heterostilia, nós podemos ter a que tem o estilete mais longo ou a que tem o estilete mais curto. E estilete, lembrem-se que faz parte aqui do pistilo, né, do carpelo, que é o aparelho reprodutor feminino. Então, a autopolinização, ela compreende a transferência do grão de pólen da antera para a estigma da mesma flor. Então, a mesma flor ela já tem um aparelho reprodutor masculino e feminino. A antera vai sair dessa mesma flor para o estigma da mesma flor. Já na polinização cruzada, essa transferência, esse grão de pólen não vai vir da mesma flor, vai vir de flores diferentes da mesma planta ou de outras plantas. Então, exemplo de espécies cultivadas onde nós temos a autopolinização, arroz, feijão, algodão, amendoim, citros. E uma característica interessante é que a progênie, a planta filha, ela tende a ser geneticamente muito parecida com a planta mãe. Já na polinização cruzada, exemplos de espécies: milho, centeio, crotalária, mamona, mamão. A diversidade genética ela é bem maior. Consequentemente, essa progênie, essa planta mãe, ela tende a ser diferente geneticamente da planta que a deu origem. E a gente pode pensar diferente a nível de características que ela pode adquirir para sobreviver em condições adversas, por exemplo. Não é que a planta vai ter característica morfológica diferente, não. Mas ela vai ter características de respostas a determinadas situações diferentes. Tá? E esse tipo de autopolinização ou polinização cruzada, a forma como é feita a polinização, ela já nos dá uma ideia se nessa espécie é possível, por exemplo, se é mais fácil a obtenção de híbridos ou não. Então, Regilene, fala o número de 1 a 14, por favor. 3. Amanda, é mais fácil obter um híbrido de uma planta que ela tenha uma predominância de polinização cruzada ou de autopolinização? Polinização cruzada. Polinização cruzada, sem dúvida. Milho, por exemplo, a inflorescência masculina fica no topo da planta. É só cortar a inflorescência masculina daquelas plantas que eu quero que seja receptora, como nós vamos falar um pouco mais à frente dos genes de expressão materna, da herança materna, tá? Isso é só um breve parêntese. Além disso, algumas espécies para essa polinização cruzada precisam de agentes que vão facilitar essa chegada do grão de pólen, que saiu da antera de uma flor, até o estigma de outra flor. Esses agentes são os mais diversos possíveis. Aqui nós temos alguns exemplos apenas, né? Anemofilia, que é pelo vento, hidrofilia, que é a polinização pela água, zoofilia por animais, mamíferos, entomofilia por insetos, nossa, que trava-língua, quiropterofilia, que é através de morcegos, e ornitofilia. 90% das angiospermas, elas apresentam flores monóclinas, ou seja, que possuem os dois sexos. Com isso, permite uma maior autofecundação.
Mas alguns mecanismos morfológicos, como nós vimos anteriormente, diferença no tamanho do aparelho reprodutor masculino ou feminino ou na maturidade, podem impedir essa autopolinização e, portanto, vai promover uma polinização cruzada. Mas aí, finalmente, o grão de pólen ele conseguiu chegar no estigma da flor. Independente se foi autopolinização, polinização cruzada, se precisou de um agente para facilitar essa chegada, mas ele chegou. E quando ele chega, inicia-se o processo de fecundação, que é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, ou seja, dos núcleos espermáticos que estão lá no grão de pólen com a oosfera e os núcleos polares. Nesse caso, basicamente, está se falando de apenas um núcleo espermático com a oosfera, porque é essa união que vai formar o embrião. Quando esse grão de pólen ele chega no estigma, e nós temos espécies que possuem estigma úmido ou seco, eles vão aderir à superfície desse estigma. Aderir como? O próprio grão de pólen, ele possui uma parede chamada de exina, que é a camada mais externa, que, dependendo da forma, consegue aderir facilmente ao estigma, se for compatível. Principalmente se esse estigma for úmido. Então, esse grão de pólen que se aderiu, ele começa a absorver essa umidade do estigma para poder iniciar a germinação e assim emitir o tubo polínico, que vai se desenvolver no interior do estilete até chegar ao ovário, mas até chegar ao óvulo, na verdade. E apenas um desses grãos de pólen vai se desenvolver e atingir o objetivo final, que é a fecundação. Então, como ocorre isso? Aqui, nós temos o aparelho reprodutor feminino da Arabidopsis, que é utilizada como modelo. E por ela pertencer à Brassicácea, então a maioria das Brassicáceas tem esse mesmo comportamento. Nós podemos dividir essa passagem do grão de pólen pelo tubo polínico até o óvulo em 6 fases que estão descritas aqui na figura. Uma dica para vocês estudarem para a nossa prova, por exemplo, é vocês apenas estudarem os conteúdos que faz menção às figuras que eu estou mostrando aqui na aula. Porque algumas figuras, elas não vão ser mostradas, portanto, o assunto referente também não vai ser cobrado, tá? Então, quais seriam essas 6 fases? Primeiro que o gameta feminino, que ele se encontra aqui, ó, o óvulo, eles são muito bem protegidos pelo ovário, no caso aqui da Arabidopsis, e, consequentemente, para poder chegar até a oosfera que se encontra aqui, dentro desse óvulo, as células espermáticas elas vão ter que ser deslocadas pelo tubo polínico, que se encontra aqui no grão de pólen. Quando o grão de pólen ele germina, ele vai emitir esse tubo polínico, que vai levar essas células espermáticas até aqui o interior do óvulo. Então, inicialmente, nessa primeira fase, o grão de pólen ele vai aderir ao estigma da flor. Uma vez que ele adere, começa a se hidratar, ele vai germinar. Germinando, ele vai para a segunda fase, que é a emissão do tubo polínico. Esse tubo polínico ele vai crescer aqui pelo estigma, em seguida pelo estilete, passando até chegar aqui, ó, nessa camada que vai atravessar essa matriz extracelular. Uma vez que ele atravessa, esse tubo polínico ele sai desse trato transmissor, que seria essa camadinha aqui, e chega próximo ao rudimento seminal. Opa, o rudimento seminal remete ao que mesmo? Óvulo. Uma vez que ele se desenvolveu aqui próximo ao óvulo, é aqui relembrando as estruturas, né? O funículo,
que liga o óvulo ao ovário, que é por onde ele recebe os nutrientes da planta-mãe, as 8 células que nós já falamos, e no interior desse tubo polínico ele vai justamente conduzir as células espermáticas, e nós também vamos ter a presença do núcleo vegetativo. E esse direcionamento ele vai até encontrar aqui com a micrópila, que é aquela abertura que nós falamos que se encontra entre os tecidos do óvulo, né? Entre o tegumento interno e externo. Nós temos essa abertura. Uma vez que ele penetrou por essa abertura, que já é aqui na etapa 6, ele entra numa sinérgide, se rompe aqui e libera essas células espermáticas reprodutivas ou generativas. Porém, algumas espécies de plantas, elas podem possuir estigmas úmidos. Já outras, a exemplo da família Brassicácea, elas são secas e geralmente cobertas até por uma cutícula. Então, como esse pólen ele vai fazer para se hidratar e conseguir emitir o tubo polínico? Quando ele chega aqui, ó, no grande pólen, o grande pólen chega no estigma, vai começar a escorrer dele substâncias, como, por exemplo, proteínas, lipídios, que vão formar essa estrutura chamada aqui, ó, de pé. Esse pé, que é essa basezinha aqui que está sendo criada, ela vai justamente promover a hidratação do grão de pólen para que aí sim ele consiga germinar, emitir o tubo polínico e chegar até o óvulo. Aqui nessa figura nós temos o exemplo. Ó. O grão de pólen ele chegou, começa a se formar esse pé que é líquido, que é rico em proteínas e lipídios, que escorre do pé, escorre dessa parede externa do pé, ou do grão de pólen, perdão, para formar esse pé aqui, ó. Esse pé vai permitir com que haja uma capilaridade, ou seja, ele consegue se hidratar a partir da água que contém no interior do estigma, para que aí sim ocorra a germinação e emissão do tubo polínico. Tá claro isso, gente? Então, lipídios e proteínas da casca do pólen, ou dessa parede externa do pólen, escoam sobre ele e se misturam com materiais das próprias células papilares para formar esse pé. Esse pé ele vai ter uma alta capilaridade, permitindo com que a água que se encontra dentro do estigma possa ser absorvida pelo grão de pólen. Esses lipídios se reorganizam nesse pé, criando um sistema capilar pelo qual a água e também íons podem fluir do estigma para o grão de pólen. Os tubos polínicos, eles crescem por crescimento apical. Mas como danado que isso acontece? Nós vimos que o grão de pólen, ele possui lá o núcleo vegetativo e as células espermáticas, né? Lá no processo de formação. Beleza, ele foi liberado assim, chegou no estigma da flor, se hidratou, germinou e emitiu o tubo polínico. Mas como que esse tubo polínico, ele cresce? Então, o tubo polínico, que ele está aqui em crescimento, que é justamente essa extensão aqui, ó, a partir do grão de pólen, ele restringe o citoplasma através do desenvolvimento desses vacúolos e de tabiques de calose. Então, essa estrutura aqui, ela vai como se fosse empurrando todo o material que contém aqui no citoplasma da célula, no citoplasma do grão de pólen, ele vai empurrando
enquanto esse tubo polínico ele vai crescendo. E na extremidade desse tubo polínico, ó, nós já podemos observar aqui que nós temos a formação de vesículas que se ligam para formar a membrana no ápice desse tubo e também precursores da parede celular. Nós temos vesículas que vão formar a membrana e vesículas que vão formar a parede celular. Relembrando lá de biologia celular básica, que a célula vegetal, uma coisa que diferencia ela da célula animal, é justamente a presença de uma parede celular. E aqui nesse ápice, onde o tubo polínico está se desenvolvendo, nós vamos ter vesículas precursoras, tanto de membrana quanto da parede celular, para ir formando esse tubo polínico até ele chegar no estigma da flor. E na extremidade desse tubo polínico, bem sinalizado aqui, ó, nós temos o que chamamos de zona clara. Embora aqui na imagem essa zona ela não pareça ser tão clara assim. É nessa zona que nós vamos encontrar essas vesículas, né, dando aqui um zoom, ó, a da parede celular em marrom, e aqui as da membrana em laranja, inclusive já se fundindo aqui para formar. Vamos encontrar também nessa zona clara a actina F, que ela vai como se fosse orientando o movimento desse citoplasma, que está representado aqui por setas, que é a corrente citoplasmática, e também estruturas do próprio citoplasma, como, por exemplo, o complexo de Golgi. É nessa zona clara onde nós vamos encontrar essas estruturas. E o desenvolvimento dessa zona clara, ela tem uma hipótese. O que é que orientaria, né? Assim, o que é que promoveria esse maior crescimento? Existe uma hipótese que estão envolvidos gradientes iônicos, como, por exemplo, o cálcio e também o pH. Então, nós observamos aqui nessa zona clara, que ela é sempre no ápice, que, à medida que nós vamos caminhando aqui para ela, nós temos uma maior concentração de cálcio. Ao tempo também que o pH ele se torna mais ácido. Então, acredita-se que esse balanço de cálcio e o pH, eles vão regular não somente o crescimento desse tubo polínico, mas também a velocidade com que ele cresce. Tá claro isso, gente? De calose também vão ajudar a ir levando todo o material do citoplasma para ir descendo junto. Porém, o crescimento aqui dessa zona clara, nós vamos ter vesículas que vão formar a membrana e a parede. Mas a hipótese é que existe um gradiente iônico que também vai regular a velocidade, principalmente com que esse tubo cresce, que seria a base de cálcio, e também o pH. Então, o pH junto com o cálcio vão regular a velocidade com que cresce. Se vai crescendo, essas vesículas da membrana e da parede vão formando essa estrutura, porque lembra lá que ele vai se alongando, né? Lembrando aqui, ó, que esse tubo polínico ele vai se alongando. Como que ele vai se alongando? Através do gradiente de cálcio e pH, mas e como que vai sendo formada essa membrana e essa parede? Através das vesículas que estão presentes aqui. E essa corrente, ela também vai sendo formada justamente porque vai havendo esse crescimento, então o citoplasma ele teria a ficar concentrado mais no ápice, aí vem os tabiques de calose e o vacúolo que vão empurrando para baixo, então vai criando essa corrente. Ela também é orientada graças a essa actina F, esses filamentos de actina. Parece complicado, mas quando vocês olharem lá no livro, vocês vão ver que não é não, gente, é bem simples. E aí, beleza, a gente sabe agora como o tubo polínico, ele cresce. Mas como que ele sabe para onde que ele vai? Porque uma coisa é crescer, outra coisa é ele saber para onde ele está indo, que ele tem que chegar no óvulo. Então, o crescimento apical do tubo polínico, ao longo do aparelho reprodutor feminino, é orientado por estímulos tanto físicos quanto químicos.
Muitas vezes existe até uma certa competição entre os tubos polínicos para ver quem que vai chegar primeiro na micrópula. Uma comparação didática que nós poderíamos fazer seria com os espermatozoides para chegar no óvulo. Então, existe também uma certa corrida. Esse tubo polínico ele precisa se desenvolver rápido para poder chegar antes do tubo polínico do grão de pólen do vizinho. E a pergunta que não quer calar é: quais seriam esses fatores? Quais são esses fatores que regulam o crescimento e guiam ele até chegar no óvulo? Como que seria isso? A princípio, existem dois modelos, duas hipóteses que explicam a orientação que esse tubo polínico precisa ter, o direcionamento, que seria a hipótese mecânica, e a outra hipótese é a hipótese quimiotrópica. Na hipótese mecânica, a própria arquitetura do aparelho feminino, do estilete, do ovário, já vai ditar o trajeto que esse tubo tem que percorrer, que segue um estreito trato transmissor, como nós vimos ali na figura de Arabidopsis, que vai conduzir até o óvulo, até o rudimento seminal. E durante o crescimento em direção a esse rudimento seminal, os tubos polínicos eles estão intimamente em contato com o que nós chamamos de uma matriz extracelular. E essa matriz extracelular, ela é rica em um complexo de proteínas, que a gente pode incluir glicoproteínas rica em proteína, rica em hidroxiclorina e por aí vai. Então, nessa hipótese mecânica, esse complexo de proteínas seriam como moléculas adesivas que vão manter o tubo no local que ele deve se desenvolver e vão proporcionar também uma certa tração, ajudando também ele a crescer através do estilete até chegar no óvulo. Essa é a hipótese mecânica. Na hipótese quimiotrópica, de acordo com ela, existe uma hierarquia de sinais moleculares que orientam o tubo polínico para o seu destino, mediante estimulação do ápice para crescer em direção ao rudimento seminal. Em outras palavras, em algumas espécies foram identificadas algumas moléculas que estão envolvidas nessa sinalização. Dentre elas, por exemplo, no lírio, que é um ornamental, existe uma proteína chamada adesina rica em cisteína, que se encontra no estigma e também no estilete, que é basicamente uma proteína de transferência de lipídios. E acredita-se que ela, no caso do lírio, possa estar envolvida na expressão dessas moléculas, acabam orientando, chamando o tubo polínico a se desenvolverem onde elas estão. Então, o tecido do estilete condiciona o tubo polínico a responder às substâncias atraentes produzidas pelas sinérgides do saco embrionário. Lá nas 8 células do saco embrionário, nós vimos que, por exemplo, a oosfera, ela vai ser fecundada e os núcleos polares também. Mas qual seria o papel daquelas outras células? Acredita-se que essas substâncias atraentes químicas que vão atrair o tubo polínico, elas são emitidas justamente pelas sinérgides. E aqui nós temos um exemplo com a Torenia fornieri. Então, nessa espécie, uma coisa interessante é que, aqui nós temos a imagem da flor, vou apagar isso daqui para facilitar. Aqui nós temos essa espécie, a Torenia fornieri, uma ornamental. E o óvulo dela, aqui esse é rudimento seminal, que é o óvulo, tá? Aqui nós temos o óvulo,
E uma coisa interessante é que o saco embrionário, ele cresce na parte externa do óvulo. Dando um zoom nesse saco embrionário, nós conseguimos ver aqui uma cinésida, uma oosfera, e aqui um princípio do que seriam os núcleos polares. Então, o que aconteceu nesse experimento? Aqui nessa letra D, os rudimentos seminais, ou seja, aqui os óvulos, eles foram colocados perto de estiletes que foram polinizados, que receberam o grão de pólen. Aqui na imagem E, nós conseguimos observar o crescimento dos grãos de pólen em direção a esses óvulos. E aqui na figura F, olha que detalhe interessante. Aqui nós temos o óvulo e aqui o desenvolvimento do tubo polínico. Então, mesmo a gente colocando em solução esse óvulo ele foi retirado da flor e colocado em solução. O tubo polínico, ele ainda sabe para onde ir, mesmo sem ter o estilete da flor, mesmo sem ter a estrutura física que baseia aquela hipótese mecânica, mesmo sem ela, o tubo polínico ele sabe para onde chegar. Por quê? Porque também existem estímulos químicos que são liberados justamente pelas cinégidas. Então, a fecundação, ela ocorre em 3 estágios distintos. Uma vez que o tubo polínico ele soube como chegar até aqui no óvulo, o que vai acontecer? Ele pode penetrar no óvulo de 3 maneiras. Dentro de uma cinésida, entre uma cinésida e o tegumento, a parede, ou entre uma cinésida e a oosfera. No caso particular aqui da Arabidopsis, o tubo polínico ele costuma penetrar dentro de uma cinésida. Assim que ele penetra, que é a fase 1, ele se rompe aqui no ápice. Sabe aquela zona clara? Ela não precisa mais. Então, se rompe aqui, liberando os 3 núcleos, ou as 2 células espermáticas e o núcleo vegetativo, que permanecem aqui por alguns minutos para, em seguida, fazerem a etapa 3, que é a fusão com quem? Um núcleo espermático em vermelho aqui, com a oosfera, e outro núcleo espermático aqui com os núcleos polares, certo? Primeira etapa, o tubo chega até o óvulo, ou dentro de uma cinésida, ou entre uma cinésida e o tegumento, ou entre uma cinésida e a oosfera. Em seguida, ele, que é a segunda etapa, vai liberar os núcleos, o núcleo vegetativo e as células espermáticas, para que a terceira fase ocorra, que é a fusão do núcleo da célula espermática com a oosfera e da outra célula espermática ou generativa com os núcleos polares. Tá claro isso? E aí sim, esse é o processo que nós chamamos de dupla fecundação, porque ocorre uma fusão com a oosfera e outra fusão com os núcleos polares, ou células centrais. Vai ocorrer entre uma célula espermática e a oosfera, vai ser a primeira. E a segunda é da outra célula espermática que veio do grão de pólen com os núcleos polares. Que nós vimos que em Arabidopsis, em espécies do gênero polígono, por exemplo, aparece como se fosse uma só, mas ela tem 2 núcleos. Né? Aqui mostra apenas como uma, mas na verdade ela tem os 2 núcleos. Regilene, explica pra gente o que está acontecendo nessa figura, então. Nessa fase 1, essa fase 2, essa fase 3. O tubo polínico, ele nunca vai entrar aqui no saco embrionário diretamente pela oosfera, que é essa célula central aqui. Nunca. Ou vai ser por aqui, entre uma cinésida e a parede, ou aqui, diretamente dentro de uma cinéside, ou, como está acontecendo aqui na figura, entre uma cinéside e um grão de pólen, e a oosfera. Entre uma cinésida e a oosfera. Uma vez que ele penetra aqui, ele se rompe e vai liberar os núcleos que são, de fato, interessantes para a gente, que são as células espermáticas.
E o que acontece com o núcleo vegetativo? Ele morre. A função dele era fazer com que o tubo polínico se desenvolvesse e também captar a informação da cinéside para poder saber para onde está indo. Essa era a função do núcleo vegetativo. Uma vez que esse objetivo foi alcançado, de levar as células espermáticas aqui para o saco embrionário, o núcleo vegetativo degenera. Então, uma célula espermática vai se fundir com os grãos com os núcleos polares, e a outra vai se fundir com a oosfera, formando o zigoto, que vai originar um embrião. E a fusão dos núcleos polares com a outra célula espermática vai constituir ou vai formar o endosperma, processo conhecido como dupla fertilização ou dupla fecundação. Certo? Certo. Ok, obrigada, Leonai. Então, na dupla fecundação, quando nós pensamos a nível de constituição genética, a partir do momento que houve fusão de um núcleo espermático ou generativo com o núcleo da oosfera, esse zigoto, que é o resultado da fusão, né, ele vai ser haploide ou diploide. A Lana, que ainda não respondeu hoje. Quando esse núcleo espermático se fundiu com o da oosfera, essa fusão, esse zigoto, que é a nova formação, a partir do momento que houve fusão, esse zigoto ele vai ser haploide ou diploide? Haploide. Haploide? Não, diploide. Vai ser diploide, porque houve fusão, né? Lá Isso. no núcleo espermático a gente tinha um N, ou N, né? E no núcleo da oosfera nós tínhamos outro N. Então, um N mais um N, 2N. Vai ser um organismo diploide, que justamente, a partir do momento da divisão, das divisões mitóticas nesse zigoto, ele vai originar um embrião, que vai originar uma nova planta. E a nova planta provavelmente vai ser diploide. Temos algumas tetraploides, por aí vai, mas originalmente ela é uma diploide. E, obrigada, Alana. E a partir do momento que nós temos a fusão do núcleo espermático com os núcleos polares, qual vai ser a constituição genética agora? Nesse caso aqui, como vai originar o endosperma, que é um tecido de reserva, se nós tínhamos aqui, ó, no núcleo espermático, um N, né, que ele era haploide, uma cópia do cromossomo, e nos núcleos polares, quantos núcleos nós tínhamos, ou quantas células, né? 2. Portanto, nós tínhamos, se eram 2 núcleos, era um N de um e um N de outro. Portanto, esse novo tecido que vai se formar, ele é Tetraploide. triploide, tá? Ele é triploide. Duas cópias vêm da mãe, então vejam a importância já da mãe nesse processo de formação da semente. 2 vão vir da mãe e um vai vir do pai, certo? Ok. Então, dessa primeira fecundação aqui, da fusão da oosfera com o núcleo, nós vamos ter a formação do embrião. E dessa segunda, que é o outro núcleo espermático com os núcleos polares, nós vamos ter a formação do endosperma, que é um tecido triploide. Então, vamos falar primeiro como que vai ser a formação desse embrião pelo processo chamado de embriogênese. A embriogênese, ela é um termo que ela vai descrever o processo pelo qual uma única célula que nós tínhamos lá, que é o zigoto, após a fusão, né? A única célula que era o zigoto em um organismo multicelular que tem uma organização totalmente característica. Então, esse processo de formação do embrião nós chamamos de embriogênese, onde inicialmente, após o processo de fecundação, nós vamos ter a formação de um zigoto, que vai passar por sucessivas divisões celulares do tipo mitose. Aqui a gente já entra na fase esporofítica, até formar o embrião da semente.
Então, a embriogênese, ela obviamente não é a mesma coisa em eudicotiledôneas e em monocotiledôneas, mas tem alguns processos que são considerados comuns, que ocorrem tanto em um como em outro. Nós aqui vamos focar principalmente nas eudicotiledôneas. Nas eudicotiledôneas, a embriogênese, a formação do embrião, ela passa por 5 fases. A primeira seria esse estágio zigótico, quando houve a fusão da oosfera com o núcleo espermático, vindo do grão de pólen, e ela se tornou um organismo diploide, uma célula diploide. A partir dela, começa a primeira divisão celular, que vai desencadear outras divisões celulares do tipo mitose, que vai evoluir para um embrião no estágio globular, que é quando essa divisão celular, a partir da célula apical, ela fica com uma conformação de globo, por isso o nome globular, composto por 8 células, que vai possuir uma simetria radial. Se ela é globular, obviamente ela tende a ter uma simetria radial e não bilateral. Em seguida, quando esse embrião começa a se desenvolver mais, ou seja, a passar por mais divisões celulares, ele evolui para o estágio de coração, que é onde nós percebemos que essa divisão celular ela vai se concentrar em 2 regiões que vão ocorrer em ambos os lados do futuro meristema apical, que já nos dá uma ideia da formação dos 2 cotilédones. Lembram lá, eudicotiledôneas, que eram as antigas dicotiledôneas, elas possuem na semente 2 cotilédones. E por isso, essa divisão concentrada nessas 2 laterais vão dar uma conformação de simetria bilateral. E a divisão celular ela vai continuar. E o embrião continua se desenvolvendo até chegar ao estágio de torpedo. Nesse estágio de torpedo, aquelas laterais que começaram a se desenvolver aqui no coração, elas avançam ao longo do eixo embrionário. E aí nós já conseguimos perceber visivelmente essa formação dos cotilédones, eles ficam bem aparentes. Até evoluir finalmente para o último estágio, que é o de embrião totalmente maduro, onde ele já pode ser dispersado para germinar e originar uma nova planta, ou ele vai entrar no estágio de dormência. Tá? Então, o embrião maduro é quando, ao final desse processo da embriogênese, o embrião ele já se encontra completamente formado, o que vai coincidir também com o acúmulo de matéria seca da semente, e ela se encontra pronta para ser dispersada e iniciar um novo ciclo de vida da planta. Certo? Bom, já que está claro, apenas dar um parêntese aqui, ó, que após a fase de zigoto, a primeira divisão celular que ocorre é desse tipo aqui, uma divisão celular assimétrica, onde nós vamos ter a orientação da seguinte forma: ao invés das 2 células ficarem na lateral, nós vamos ter uma célula que vai se localizar mais no ápice e uma célula que se localiza mais na base. Essa célula da base, ela vai dar origem ao suspensor, que liga o embrião ao óvulo, enquanto as divisões celulares sucessivas dessa célula apical é o que vão formar aqui, ó, o embrião na fase madura propriamente dita, certo? A figura dele já está um pouquinho mais avançado, seria aqui na figura C. Mas, Mari, qual seria, nessas figuras, que você acha que o embrião se encontra no estágio de coração? Então, como nós falamos ali na descrição, começa a haver uma divisão celular mais focada nas laterais, onde aquela percepção de simetria radial aqui, ó, que não importa onde você cortaria o mesmo lado, aqui nós já começamos a perceber
a conformação, uma simetria bilateral. É isso mesmo, Mari, obrigada. Aqui seria, na verdade, no início do estágio de crescimento. Esse momento de evolução do embrião, em qual dessas você acredita que se encontra na fase de, ou no estágio, melhor dizendo, de torpedo? A F, ela estaria começando, sim, né? Porque a gente já percebe que começa a haver uma formação melhor dos cotilédones, que em Arabidopsis ele é formado com esse aspecto. Mas o estágio seria o G, mas realmente você está bem atenta, Romilda. Então, aqui no G, onde nós começamos a ver a formação dos dois cotilédones propriamente ditos, tá? E o estágio maduro, que seria aqui nessa última imagem, tá bom? Aqui, só para ilustrar, tá? Nós vamos ter lá o saco embrionário. Quando houve a fertilização com a oosfera, e a gente vai focar nela, porque a gente está falando em formação do embrião, nós vamos ter a formação do zigoto. A fusão do núcleo espermático com a oosfera vai resultar em um zigoto diploide. Esse zigoto diploide ele vai passar por uma primeira divisão celular que vai ter essa orientação assimétrica aqui, onde nós vamos ter uma célula filha apical e outra basal. A apical é a que vai passar pelas sucessivas divisões celulares para formar o embrião, enquanto que essa basal aqui, ó, até pela coloração, vocês começam a perceber qual órgão ela está formando de fato, que é o suspensor, que nada mais é do que uma estrutura que liga o embrião em formação ao óvulo, enquanto que o óvulo é ligado ao ovário pelo funículo, que nós vimos lá na formação na morfologia do óvulo. Então, essa célula filha apical aqui, ela vai passar por sucessivas divisões celulares até ficar com essa característica globular de 8 células, tá? Que seria o que nós chamamos de estágio globular. Evoluindo para 16 células e aí sucessivamente. Começando a diferir aqui, ó, na formação dos cotilédones, até passar pelo estágio de coração, aqui seria o iniciozinho, e aqui já é na fase tardia, que evolui para a fase de torpedo até termos o embrião completamente formado, tá? Simples assim essa parte de embriogênese. Lá na embriogênese, então vocês vão observar aqui, ó, que nós estamos falando do capítulo agora 17. A parte de embriogênese em si, ela envolve muita informação em termos de regulação, de para orientação da parte apical, da parte radicular. Tem muita informação genética também que está associada com a formação da plântula. Então, nós não vamos ver isso, porque nós nem temos tempo para isso. Portanto, foquem nos assuntos que faz menção às figuras que estão sendo faladas aqui na aula. No caso, a 17.3 a 17.5, certo? 17.3 e 17.5. E aqui, apenas ilustrando, né, a estrutura aqui, o suspensor, que quando o embrião ele se encontra completamente formado, ele praticamente deixa de existir, e ele é originado a partir da divisão celular da célula basal, lá após a fase de zigoto, e aqui a formação dos cotilédones e do eixo embrionário. Até que esses cotilédones eles se formam de uma maneira que eles ficam encurvados aqui. Ó. Nós temos o cotilédone de um lado, aqui um do outro, e aqui o eixo embrionário. Paralelamente à formação do embrião, nós também vamos ter a formação do tecido de reserva, que no caso é o endosperma. O endosperma, como nós falamos anteriormente, ele é um tecido triploide. E qual é a função dele? Fornecer suporte nutritivo para o desenvolvimento do embrião ou para a germinação. Isso já nos dá um indício de que o endosperma ele pode estar presente em uma semente madura ou não,
mas de todo jeito ele vai começar a ser formado. Porque se houver a dupla fecundação, vai haver a formação de endosperma. Se ele vai permanecer até a semente madura, já é outra história. Porque em algumas espécies ele é utilizado como nutriente, ou para fornecer nutrientes para o embrião. Em outras espécies, ele fornece nutriente lá durante a fase seguinte, que é a fase de germinação. Então, o endosperma, ele se desenvolve a partir de divisões mitóticas do núcleo do endosperma, que serão acompanhados pela formação de uma parede celular, que pode ou não preencher todo o espaço que não é ocupado pelo embrião. E esse endosperma ele pode ser de 3 tipos: o nuclear, o celular e o elobial. Desses 3, o nuclear ele é o mais comum e que tem sido mais estudado, principalmente em espécies de cereais, na própria espécie modelo, na Arabidopsis, e é nele que nós vamos focar agora. Então, em Arabidopsis, mas também em várias outras espécies, o endosperma, ele acaba sendo remanescente e é suficiente, em alguns casos, para suprir também a plântula lá no processo de germinação. Como regra geral, mas ela não é restrita, geralmente, nas eudicotiledôneas, o tecido de reserva que vai fornecer suporte nutritivo para a semente na germinação não é o endosperma. Geralmente, as eudicotiledôneas, as sementes de dicotiledôneas, elas não têm endosperma como tecido de reserva. Geralmente, essa característica ela é obrigatória nas monocotiledôneas. Porém, existem algumas espécies de eudicotiledôneas que possuem também o endosperma como tecido de reserva. Como espécie cultivada, nós podemos citar a mamona, café. Então, aqui, ó, nós podemos observar o endosperma calasal, aqui nessa figura A, e o endosperma periférico. E nós observamos que a partir do momento que esse embrião ele vai se desenvolvendo, nós praticamente não temos aqui no fim do processo a presença de endosperma. Esse endosperma ele acabou sendo fonte de nutriente, pelo menos a grande maioria dele, para o desenvolvimento do embrião em formação. Já nessa figura 21.23, percebam que já voltamos aqui para o capítulo 21. Nós podemos ver aqui na figura C a evolução desse desenvolvimento do endosperma, acompanhando aqui em dias após a polinização. Diferente do que aconteceu lá em Arabidopsis, aqui nos cereais, o endosperma ele é persistente. Então, nós observamos aqui em coloração cinza, ó, que com o avançar do processo de formação da semente, ele permaneceu até o fim, quando essa semente ela é dispersa. Ele não é absorvido durante o processo de formação do embrião. Ele é persistente, ou seja, ele vai fornecer nutriente para a etapa seguinte, que é a germinação. No caso dos cereais, a principal reserva geralmente tende a ser o amido. E aqui na letra A e na letra B, nós temos apenas a morfologia externa e interna de uma semente de cereal, né? Onde nós temos o tegumento ou pericarpo na camada mais externa, o endosperma como tecido de reserva, circundado por uma camada de aleurona. A gente vai ver melhor essa morfologia lá na aula de germinação, tá? E no embrião. Então, a celularização do endosperma cenocítico em Arabidopsis avança da região micropilar para a calasal. Como isso?
Nós temos aqui, ó, um endosperma cenocítico. Então, no estágio de embrião globular, que é essa figura B aqui, o cenócito do endosperma, já foi sinalizado aqui, ó, ele possui 3 regiões distintas que vão crescer. O endosperma micropilar, que vai se tornar também endosperma periférico e endosperma calasal. Esses 3 tipos vão se desenvolver a partir desse endosperma cenocítico. E desses, o micropilar é o que tende a circundar a semente, o embrião. E na camada central aqui, enquanto o endosperma micropilar ele circunda o embrião, o periférico ele vai circundar aqui na periferia, como o próprio nome já fala. E a celularização desse endosperma, que ocorre aqui na figura, começa na região do endosperma micropilar e vai avançando até chegar aqui na região calasal. E esse processo ele tende a iniciar nessa fase globular e avança até a fase aqui, ó, de coração tardio. E nós podemos ver que, após o endosperma ele ter sido totalmente celularizado, quando esse embrião começa a se desenvolver mais, esse endosperma vai ser consumido por esse embrião, vai ser fonte de nutriente para o desenvolvimento desse embrião. De forma que na semente madura, nós não temos mais a presença desse endosperma. Percebem? Esse é um caso típico e clássico de exemplo que nós podemos utilizar para a maioria das espécies de eudicotiledôneas. Já nos cereais, que nós vimos no slide passado, que esse endosperma, ele persiste, o processo de celularização ele já é diferenciado. Então, o que nós temos? O núcleo do endosperma primário, aqui, ó, o núcleo desse endosperma primário, nós já vimos que ele tem uma constituição genética do tipo triploide. Ele vai passando por uma série de divisões mitóticas, aqui na figura B e aqui na figura C, figura B e figura C. E os núcleos, eles vão migrar para a periferia dessa célula central, que também vai conter um vacúolo grande. A partir do momento que esses núcleos migraram, eles vão começar a se polarizar, a criar essa parede celular central, formando também esses microtúbulos. E aí eles vão começar a celularizar. E essa celularização, essa formação do endosperma em cereais, ela ocorre de fora para dentro. Até nós temos aqui, ó, na letra H, a semente madura com o endosperma completamente formado. Ele não foi consumido, ele não é consumido pelo embrião em formação. Tá claro isso, gente? Então, aquele endosperma que começa a ser formado da fecundação dupla, nas dicotiledôneas, ele é consumido pelo embrião em formação. E nas monocotiledôneas, ele persiste para poder ser utilizado como fonte de nutriente no processo de germinação. E muitos dos genes que controlam o desenvolvimento do endosperma, eles são expressos maternalmente. Olha aí, a gente chegando na herança materna. Então, os efeitos do progenitor de origem são definidos como fenótipos que dependem do sexo do progenitor, do qual a característica foi herdada. Então, esse progenitor de origem ele vai influenciar no fenótipo, só que vai depender de quem ele está herdando essa informação.
Então, um subconjunto dos efeitos do progenitor de origem é causado pela expressão gênica impressa. Os genes chamados de impressos, isso quer dizer que eles são expressos predominantemente ou do pai ou da mãe. Então, expressão gênica impressa, esses genes ou eles vão vir predominantemente do pai ou da mãe. Ao contrário dos genes que eles são ditos como não impressos. Os não impressos, eles vão vir dos dois, tanto do pai quanto da mãe. E aí os genes que são expressos maternalmente, são genes de impressão apenas materna, eles são ditos como genes expressos maternalmente. Enquanto que aqueles genes de impressão que são apenas paternos, portanto, eles vão silenciar os maternos, eles são chamados de genes de expressão paterna. E em termos de importância evolutiva, os genes de expressão materna, os genes expressos maternalmente, eles têm um papel importante no endosperma. Lembra que o endosperma ele é triploide? 2 dessas cópias vêm da mãe. Portanto, é ele que vai controlar a formação do endosperma, que também vai ter uma influência na formação do embrião. Um exemplo que a gente pode aplicar nisso, por exemplo, é na obtenção de híbridos. Para a obtenção de híbridos, se existe uma determinada característica de um interesse maior e que nós queremos passar para a geração seguinte, essa característica ela vai ter que vir da mãe ou do pai. Quem foi o último a responder? Romilda, fala o número de 1 a 13, por favor. Romilda? Ok, então eu chamo o Tiago. Tiago? Ô, professor. Aquela pergunta mesmo? Se nós temos uma característica de interesse para passar para a semente que vai originar a nova planta, né? Nós queremos uma característica para passar para uma nova planta, um híbrido, por exemplo, essa característica ela precisa vir da mãe ou do pai para a gente ter uma garantia maior de que ela vai passar para frente. Pelo que nós vimos aqui de genes expressos, genes impressos. Se eu quero, por exemplo, que tenha uma maior tolerância a determinada doença, eu vou... o parental que vai ter essa característica, obrigatoriamente, precisa ser a mãe ou o pai. Sabemos que 2 cópias do cromossomo vai vir da mãe, obrigatoriamente, 2 vezes da informação genética vai vir da mãe, e apenas uma do pai, quando nós pensamos em endosperma. Se a gente quer ter certeza que essa característica vai passar para a semente, ela tem que estar obrigatoriamente na mãe ou no pai, para a gente aumentar a chance, né? Eu não vou dizer nem obrigatório, assim, mas para a gente aumentar a chance de que essa semente tem essa característica para poder passar para frente. Se tiver na mãe, a chance é muito maior de que essa semente, que essa planta que vai ser originada dessa semente, ela vai ter uma chance muito maior de também ter essa mesma característica. Porque a mãe ela tem uma influência muito forte nas monocotiledôneas, onde o endosperma ele permanece como tecido de reserva. Se o endosperma não permanece como tecido de reserva, então essa nossa lógica ela já não se aplica. Porque nós vamos ter um embrião que vai ter uma cópia do pai e uma cópia da mãe. Então é 50% de chance. Certo? Então, o tegumento, que é a última parte para a gente finalizar. A formação do tegumento, que é a parte que vai funcionar como proteção dessa semente,
ela evolui à medida que o embrião e o endosperma também estão sendo formados. Lembram que lá no óvulo nós vimos que o próprio óvulo ele já tem um tegumento interno e um tegumento externo. O tegumento da semente, que é a estrutura de proteção, ela vai ser formada justamente por esses tegumentos que já existiam no óvulo. Então, aqui nós temos uma figura mostrando esse evoluir da formação do tegumento, a partir de embrião de Arabidopsis. Então, nós temos aqui ó, o saco embrionário, o tecido interno e o tecido externo. No óvulo, tá? Aqui é a micrópilo. E aqui foi dividido em subcamadas para a gente ter uma visualização melhor, que vai de 1 a 5. Então, nessa figura A aqui, é antes da fecundação. Aqui na figura B, já é 5 dias após a fecundação. Nós já vemos aqui ó, o embrião melhor formado, já entrando na fase de torpedo. E aquelas 5 etapas, aquelas 5 camadas ali, elas ainda vão permanecer. Porém, nós já conseguimos perceber uma diferença na formação do tegumento externo e do tegumento interno. Aqui a 1 e a 2 vão compor o tegumento externo, 3, 4 e 5 vão compor o tegumento interno. Já que na figura C, com 10 dias após a fecundação, nós já começamos a ver um desenvolvimento melhor dessas camadas com a evolução da formação do embrião. Aqui na letra D, nós já percebemos que a camada 1, mais externa, começa a se sobressair, e a de 2 até a 5, elas começam a ficarem muito próximas, a se fusionar. Porque aqui na fase final de embrião de semente completamente madura, e observem aqui o embrião totalmente formado, a camada 1, ela vai ser o tecido, ela vai ser o tegumento externo, e a de 2 a 5 vai ser o tegumento interno. E aqui, avançando da parte mais externa para a parte interna, nós vamos ter o tegumento externo, o tegumento interno, a camada de aleurona e o endosperma. E quais as funções desse tegumento? Manter as partes das sementes unidas, proteger contra agentes externos, regular trocas de água com o ambiente, inclusive quando esse tegumento ele é bastante rígido, ele acaba ocasionando um tipo de dormência física. Tem um papel também de regular trocas gasosas, então precisa ter uma certa porosidade, regular a germinação e além também de controlar a dispersão. Principalmente em espécies florestais, é muito comum nós vermos estruturas modificadas no tegumento que vão proporcionar essa melhor dispersão, seja através do surgimento de asas, de espinhos. É no tegumento que nós vamos observar essas alterações para que haja uma melhor dispersão. Bom, aqui dá uma figura resumo. Até agora, né, da fecundação, e nessa aula de hoje, nós vimos toda essa parte de morfogênese. Formação da semente, mas principalmente do embrião. Aqui para uma semente de soja, tá um exemplo. Então, nós vimos a parte de fertilização, divisão celular. E na próxima aula, nós vamos falar sobre isso daqui, ó. A maturação. O que é que acontece nesse processo de maturação da semente? O embrião já está sendo formado, o endosperma também, mas e nesse processo de maturação que antecede a dispersão da semente, o que é que acontece com ela a nível fisiológico, morfológico e bioquímico? Aqui apenas alguns exemplos, né? Desenvolvimento do endosperma, ou absorção, no caso da soja, a soja não tem endosperma, acúmulo de lipídio e proteína, endorreduplicação de DNA, expansão celular, fora nessa fase tardia, onde nós vamos ter também a perda de água para que ocorra dispersão em espécies, em tipos de sementes chamados de ortodoxa. Então, esse daqui vai ser o assunto da próxima aula, maturação de
sementes. E assim nós encerramos a aula de hoje.